Você já se perguntou o que acontece quando a diplomacia fracassa e as potências decidem agir com tudo o que têm? Pois é, enquanto o mundo estava distraído com manchetes sobre economia e eleições, os Estados Unidos lançaram um ataque aéreo, coordenado digno de roteiro de cinema, mas sem efeitos especiais. E se eu te dissesse que esse ataque não foi só um ato de guerra, mas uma aula silenciosa sobre estratégia, poder invisível e inteligência de alto nível? Sim, enquanto muitos acreditam que a guerra se vence com força bruta, os fatos aqui provam o contrário. Ela se vence com precisão, planejamento e decisões friamente calculadas. O uso do lendário B-2 Spirit não foi apenas uma escolha tática, foi um símbolo, uma mensagem cravada no concreto reforçado de instalações nucleares enterradas, que só os mísseis mais poderosos do mundo foram capazes de alcançar. E o mais surpreendente, nenhuma perda americana. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa que vai além da superfície, onde cada detalhe da operação revela lições valiosas sobre liderança, tomada de decisão e execução impecável. Se você acha que já viu tudo sobre conflitos globais, este ataque vai fazer você repensar tudo o que sabe. E no fim, a pergunta será inevitável. Você teria coragem de agir como os B-2 agiram? Logo no início da manhã de 21 de junho de 2025, o mundo acordou com uma notícia de estremecer a espinha. Os Estados Unidos haviam lançado uma ofensiva aérea colossal contra instalações nucleares do Irã. Sabe aquele tipo de ação que redefine as regras do jogo? Pois é, foi essa. 3 alvos cirúrgicos Fordo, Natanz e Esfahan Menos foram atingidos com precisão milimétrica. Isso não foi só uma demonstração de força militar, mas uma jogada geopolítica carregada de mensagens para aliados, rivais e para quem achava que o xadrez internacional estava parado. Imagina o impacto disso no café da manhã de um diplomata europeu. A operação não foi um estalo no escuro, não. Quando um país como os Estados Unidos da América decide agir assim, há uma tonelada de simbolismo envolvida. Estamos falando de romper o silêncio com o estrondo de mísseis supersônicos em pleno Oriente Médio, numa época em que todos falavam de acordos e diplomacia. O timing foi milimetricamente calculado. Plena madrugada iraniana, céu limpo e um clima político carregado, onde cada movimento era observado como num tabuleiro de pôquer com bilhões em jogo. Foi sim um movimento ousado, e quem estuda a estratégia sabe que ousadia, quando bem calibrada, vira vantagem competitiva. Enquanto o ataque ganhava os holofotes do mundo, nos bastidores, o cenário era digno de thriller político. A sala de situação da Casa Branca virou o centro nervoso da operação, onde o presidente Trump, rodeado por seus conselheiros, mergulhava em mapas, imagens térmicas e simulações em tempo real. Já pensou em quanta coisa acontece antes do primeiro míssil ser lançado? Pois é, muito além do botão vermelho, tem horas às vezes da IASH, de conversas intensas, decisões duras e cálculos meticulosos. E não se engane, cada imagem de satélite ali tinha o peso de uma sentença. A inteligência americana não poupou esforços. Satélites da NGA e drones MK-9 Reaper forneceram um nível de precisão que parecia sair de filme de ficção científica. Não era só saber onde está o alvo, era entender sua profundidade, camuflagem, pontos vulneráveis e rotas de evacuação. Por exemplo, Fordo, que estava enterrado entre montanhas, exigia armas específicas. Isso nos ensina uma lição poderosa. Planejamento exige não apenas informação, mas interpretação correta dela. Se você tem dados e não sabe o que fazer com eles, está apenas colecionando confusão. E é aí que entra a importância de lideranças visionárias, com coragem e mente estratégica. Quando Trump aprovou o ataque, ele não estava apenas assinando um papel, estava assumindo os riscos políticos, militares e diplomáticos. E isso, meu amigo, serve para a vida. Tomar decisões grandes exige preparo, conselheiros competentes e principal men. Coragem para agir quando a maioria ainda está esperando. Isso vale tanto para comandar um país, quanto para abrir aquele negócio que você sonha há anos. E falando em coragem e tecnologia combinadas, aguarde só para ver o que vem no próximo movimento aéreo. Enquanto o ataque ganhava os holofotes do mundo, nos bastidores, o cenário era digno de thriller político. A sala de situação da Casa Branca virou o centro nervoso da operação, onde o presidente Trump, rodeado por seus conselheiros, mergulhava em mapas, imagens térmicas e simulações em tempo real. Já pensou em quanta coisa acontece antes do primeiro míssil ser lançado? Pois é, muito além do botão vermelho,
Tem horas às vezes dias de conversas intensas, decisões duras e cálculos meticulosos. E não se engane, cada imagem de satélite ali tinha o peso de uma sentença. A inteligência americana não poupou esforços. Satélites DNG e drones Mk9 Reaper forneceram um nível de precisão que parecia saído de filme de ficção científica. Não era só saber onde está o alvo, era entender sua profundidade, camuflagem, pontos vulneráveis e rotas de evacuação. Por exemplo, Fordo, que estava enterrada entre montanhas, exigia armas específicas. Isso nos ensina uma lição poderosa. Planejamento exige não apenas informação, mas interpretação correta dela. Se você tem dados e não sabe o que fazer com eles, está apenas colecionando confusão. E é aí que entra a importância de lideranças visionárias, com coragem e mente estratégica. Quando Trump aprovou o ataque, ele não estava apenas assinando um papel, estava assumindo os riscos políticos, militares e diplomáticos. E isso, meu amigo, serve para a vida. Tomar decisões grandes exige preparo, conselheiros competentes e, principalmente, coragem para agir, quando a maioria ainda está esperando. Isso vale tanto para comandar um país, quanto para abrir aquele negócio que você sonha há anos. E falando em coragem e tecnologia combinadas, aguarde só para ver o que vem no próximo movimento aéreo. Enquanto o ataque ganhava os holofotes do mundo, nos bastidores, o cenário era digno de thriller político. A sala de situação da Casa Branca virou o centro nervoso da operação, onde o presidente Trump, rodeado por seus conselheiros, mergulhava em mapas, imagens térmicas e simulações em tempo real. Já pensou em quanta coisa acontece antes do primeiro míssil ser lançado? Pois é, muito além do botão vermelho. Tem horas às vezes dias de conversas intensas, decisões duras e cálculos meticulosos. E não se engane, cada imagem de satélite ali tinha o peso de uma sentença. A inteligência americana não poupou esforços. Satélites DNA e drones Mk9 Reaper forneceram um nível de precisão que parecia saído de filme de ficção científica. Não era só saber onde está o alvo, era entender sua profundidade, camuflagem, pontos vulneráveis e rotas de evacuação. Por exemplo, Fordo, que estava enterrada entre montanhas, exigia armas específicas. Isso nos ensina uma lição poderosa. Planejamento exige não apenas informação, mas interpretação correta dela. Se você tem dados e não sabe o que fazer com eles, está apenas colecionando confusão. E é aí que entra a importância de lideranças visionárias, com coragem e mente estratégica. Quando Trump aprovou o ataque, ele não estava apenas assinando um papel, estava assumindo os riscos políticos, militares e diplomáticos. E isso, meu amigo, serve para a vida. Tomar decisões grandes exige preparo, conselheiros competentes e, principalmente, coragem para agir quando a maioria ainda está esperando. Isso vale tanto para comandar um país, quanto para abrir aquele negócio que você sonha há anos. E coragem e tecnologia combinadas. Aguarde só para ver o que vem no próximo movimento aéreo. O que realmente diferencia uma potência militar não é apenas o poder de fogo, mas a capacidade de agir sem ser vista. E foi isso que os Estados Unidos da América demonstraram com maestria, ao combinar tecnologia stealth com guerra eletrônica de ponta. Os B-2 cruzaram o espaço aéreo iraniano como sombras silenciosas, quase como se pedissem licença sem que ninguém ouvisse. Os EA-18G Growlers entraram em cena emitindo ondas de interferência, que embaralharam radares e sistemas de comunicação iranianos. Pense nisso como uma versão militar de confundir para conquistar. Algo que, acredite, também pode ser aplicado no mundo dos negócios e da política. Os sistemas de defesa aérea do Irã, como os S-300 Thorium-1 e Pan-CSA-1, simplesmente não tiveram chance. Os mísseis foram lançados sim, mas acabaram explodindo em vão no alto dos céus, completamente desnorteados. E aqui vai um insight poderoso. Quando você domina o ambiente e antecipa os movimentos do adversário, não precisa se defender. Você controla o jogo. Essa é uma mentalidade que qualquer pessoa pode adotar. Ao estudar o terreno, você se torna praticamente invisível aos ataques e críticas. E agora que você sabe como cada movimento foi milimetricamente calculado, me diz, o que você está esperando para aplicar esse nível de estratégia na sua própria vida? Porque a verdade é uma só: quem observa, aprende, mas quem aplica, transforma. Será que você está operando como um B-2 Spirit, passando despercebido e entregando com precisão? Ou está preso no radar das distrações e hesitações? A operação dos Estados Unidos da América mostrou que, com foco e execução, até os alvos mais protegidos caem. E se esse nível de preparo e ousadia pode mudar os rumos de uma guerra,
Imagina o que pode fazer com seus projetos, metas e ambições. É hora de parar de agir como amador e pensar como um estrategista. Quais áreas da sua vida precisam de um ataque surpresa? Quais defesas você precisa neutralizar dentro de si mesmo? Se esse conteúdo despertou algo em você, aquela faísca de quem quer mais, de quem quer entender como o mundo realmente funciona menos. Então já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo nessa jornada, porque o próximo conteúdo pode ser o seu próximo passo rumo ao topo.